Pessoal, eu queria compartilhar aqui com você uma das experiências mais interessantes, desafiadoras e edificantes que eu já vivenciei na minha vida. Na verdade, eu fui convidada para fazer essa peregrinação, a Rota da Luz, desde ali 2022, mas eu sempre achava que eu não estava pronta. Não, imagina, para que eu vou fazer isso? Não tem sentido. Eu não sou romeira, eu não tenho nenhuma promessa. Isso era o que eu pensava na ocasião. Mas, na verdade, esse convite foi reafirmado no ano passado, em 23. E eu também, não estou pronta, não é isso e tal. Mas, final do ano passado, ali de outubro, novembro, veio de novo internamente comigo, viu? Mas por que não? Por que não pode ser um desafio pessoal, um desafio físico, mental, espiritual? Por que você não começa a pensar a partir disso, né? Bom, e aí eu amadureci a ideia e confirmei a minha presença na peregrinação desse ano, na Rota da Luz, de São Paulo, que vai de Mogi das Cruzes a Aparecida do Norte, durante 7 dias. Eu não conhecia ninguém, nós estávamos ali em praticamente 30 pessoas, com um facilitador, com um carro de apoio, mas eu não conhecia ninguém, né? Então, alguns insights que eu posso colocar aqui para você, e depois eu vou ler um texto que eu escrevi para sintetizar essa minha experiência, é de que, sim, o propósito que eu tinha como desafio físico, mental e espiritual, ele foi realmente atingido. Fui transformada ao longo desses dias. É engraçado de que algumas coisas que foram latentes em mim foram as distrações que nós temos ao longo do dia. Então, toda vez que o meu pensamento vagava, ou que eu me distraía com algum pensamento que não era oportuno naquele momento, eu diminuía a velocidade. E aí eu precisava de novo focar ali para que eu voltasse a caminhar na mesma velocidade que eu estava. De saber de que quando a gente está no último limite, que você acha que você não vai mais aguentar, você consegue forças internas da onde você nem sabe lá onde tem, e você consegue concluir a sua caminhada prevista para aquele dia. Mesmo depois de um dia cansativo, exaustivo, fisicamente falando, mentalmente falando, a gente toma um banho, come, dorme, e no dia seguinte é uma outra possibilidade de você fazer diferente. É um novo dia de você tentar novamente fazer, e fazer melhor do que você fez, com menos dificuldade, com menos dureza. Uma coisa que ficou latente em mim foi a flexibilidade. Saber que quanto mais inflexível eu fosse, as coisas sutis poderiam me alertar. Eu poderia me machucar, eu poderia ter muitas bolhas, eu poderia cair. Então eu precisava ser flexível. Foi uma experiência única. Fiz muitos bons amigos, que eu posso assim chamar, porque durante as caminhadas tínhamos conversas longas e edificantes, de como se fosse terapias ao longo ali da jornada. Entendi que nós temos que valorizar o mais simples que nós temos na vida, é isso que realmente faz diferença. É nos detalhes que mora toda a chave ou todas as respostas que nós buscamos. Saí sim durante quase que todos os dias da peregrinação, da minha zona de conforto. Me confrontei com o meu melhor, me confrontei também com o pior de mim. Então, eu acho que isso traz ensinamentos para que eu possa levar para a minha vida. Está muito latente de que falar sobre a espiritualidade, falar sobre a minha sensibilidade, falar sobre a sutileza da vida é o meu caminho. Isso ficou muito claro para mim, de que eu não tenho mais nada a esconder, eu não preciso esconder nada, porque sim, tenho
seres de luz à minha volta, assim como todos nós temos, mas talvez eu esteja mais atenta a esses sinais. Então, se você está passando por algum desafio na sua vida, se você se sente mentalmente desafiado, se você acha que espiritualmente você ainda não chegou onde você queria, essa também é uma peregrinação que você está fazendo. Você está no caminho. Então, desde o dia que eu decidi que eu participaria dessa peregrinação, eu já estou caminhando. Então, é uma composição de dia a dia. Tive vários insights ao longo da caminhada e eu acho que ainda eu preciso fazer esse processo ainda de decantação, até de que todos os insights que eu tive realmente tomem conta de mim, incorporem em mim e eu possa aplicar no meu dia a dia. Eu queria só ler um texto que eu fiz para eu não me perder nas minhas reflexões. Eu fiz, na verdade, uma inspiração num texto que o Dr. Drauzio Varela publicou sobre algumas sensações que eu experienciei durante a minha peregrinação. Uma delas é que o corpo humano é uma máquina desenhada para o movimento. Não fomos feitos para ficar parados ou para levar uma vida sedentária. Aliás, o sedentarismo nos traz somente mais preguiça e doenças cardiovasculares. Diabetes, câncer, doenças reumáticas e doenças degenerativas. O nosso corpo é dotado de dobradiças, músculos que formam alavancas capazes de deslocar o esqueleto em qualquer direção. Eu senti isso. Os ossos são resistentes, temos ligamentos elásticos que amortecem os choques e sistemas de alta complexidade para mobilizar a energia, consumir o oxigênio e manter a temperatura interna constante. É incrível perceber como tudo funciona como sistema. Eu fui prova viva disso, né? Como tudo está muito bem articulado no nosso corpo. Tudo está ligado e como a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo, é extremamente importante para a nossa saúde física e mental. Se alguma coisa está em desacordo, logo mente você sente já. Seja um xixi acumulado, seja a fome, seja a sede. Então você sente esse desequilíbrio na hora que você está caminhando, porque você está atento ao que está acontecendo mentalmente e fisicamente a você. Se todos nós reconhecêssemos que o movimento do corpo faz bem para o organismo, por que ninguém se exercita com regularidade? Por uma razão simples. Descontadas as brincadeiras que a gente tem na infância, a fase de aprendizado, o nosso organismo não desperdiça energia, e isso é primitivo. Só o fazemos se for pela procura de alimento, sexo ou escapar de predadores. Satisfeitas as três necessidades, permaneceremos em repouso até que uma delas volte a ser premente. É tão difícil abandonar a vida sedentária porque gastar energia vai contra a natureza humana. Os planos para andar, correr ou ir à academia naufragam no dia seguinte sob o peso de 6 milhões de anos de evolução que desaba sobre os nossos ombros. Eu sou capaz de afirmar para você de que quando alguém diz que pula da cama louco de disposição para exercício, pode ter certeza, é mentira. Essa vontade pode nos visitar no sítio ou numa praia com os amigos, mas na rotina diária, jamais. Digo por experiência própria isso. Durante esses 7 dias de peregrinação, não pensava em nada quando acordava às 3h30 ou 4 horas da manhã para iniciar um dia de caminhada. Ao meu acordar, eu só poderia desistir de andar depois de vestir a calça, camiseta e calçar o tênis. Era isso que eu pensava. E acredite, os cansaços de cada dia, as dores do corpo seriam uma desculpa fácil, ou eu não haveria limite para as justificativas que a preguiça é capaz de inventar nessa hora. Então, para mim era claro, eu precisava acordar, escovar meus dentes, lavar meu rosto, botar minha roupa para depois eu pensar em desistir. Antes, isso era inimaginável para mim, porque qualquer deslize, eu desistiria. Ao contrário do que os treinadores preconizam, eu não fiz nenhum alongamento antes. Eu fazia sim, depois de a cada dia, a cada final de caminhada. Dessa forma, de manhã eu já saía andando. A única maneira de resistir ao ímpeto do cansaço ou das dores do meu corpo.
Os primeiros quilômetros são dominados por um pensamento recorrente. O que eu estou fazendo aqui? Vencido esse martírio inicial, a caminhada se torna suportável. Boa mesmo só fica quando acaba ou quando somos pegos conversando com colegas que se tornaram confidentes, com conversas terapêuticas ao longo do caminho. Nessa hora, a circulação inundada de endorfinas traz uma sensação de paz celestial, um barato igual a de drogas que eu nunca experimentei. Se você está à espera da chegada da disposição física para fazer uma peregrinação, tire o cavalo da chuva. Ela não virá. Ela exigirá de você disposição e disciplina militar e muita determinação. Tão importante quanto essas sensações físicas foram as amizades que fiz pelo caminho, os bons exemplos a seguir e aqueles exemplos do que não fazer, principalmente quando se está num grupo grande de 29 peregrinos, cada um com um referencial diferente, um motivo diferente e uma expectativa diferente. Um caso à parte são as pessoas que moram nos locais por onde passa a Rota da Luz. Além de extremamente hospitaleiros, encaram o caminhante, o peregrino, como um ser especial. Fomos recebidos por cada um deles com extremo carinho e abraços longos e cheios de bondade e luz. Alguns destes moradores e algumas pessoas do grupo me indagaram com alguma curiosidade o motivo da minha peregrinação. Lhes disse que a minha motivação principal consistia principalmente no rejuvenescimento espiritual, na tentativa de encontrar resposta para algumas perguntas que já habitavam em mim. Depois, pelo desafio mental e físico que a caminhada em si já proporcionaria, devido à distância e os desafios desse caminho. E o fato de estar num grupo de pessoas totalmente desconhecidas. Eu não conhecia ninguém ali. Além de tudo que mencionei, tive a expansão do meu repertório, através do contato diário com a natureza, os animais, os cavalos, as vacas, os cachorros, os pássaros, os habitantes ao longo da rota e aos integrantes do grupo que fiz grandes amizades, novamente citando aqui. Apesar do foco ser o de chegar em Aparecida no 7º dia de peregrinação, nem sempre é o objetivo mais importante da viagem. Na verdade, o que de fato me marcou foi algo que transcendeu, foram as expectativas vivenciadas diariamente ao longo do meu caminho. E nessa mistura fui privilegiada com conversas libertadoras e ocorrências enaltecedoras que me marcaram profundamente. Sem dúvida alguma, trilhar a Rota da Luz foi para mim como uma sinergia de acontecimentos dignificantes. Vários acontecimentos sutis, da sutileza do universo, conversas com meus guias e, por que não, uma conversa sincera com Deus. Sim, eu tive. Sim, foi uma experiência transformadora, um divisor de águas em minha vida, um fortalecimento da minha fé, da minha força interior e o abandono de crenças que não me servem mais para uma nova roupagem, muito mais leve, mais autêntica e genuína de quem eu verdadeiramente sou. E com isso eu queria dizer para você de que essa peregrinação, ela serviu, acho que para eu tirar as roupas que não me servem mais, saber que existem alguns lugares que eu não preciso mais me espremer para caber ali, que eu posso ser quem eu nasci para ser. Um beijo para vocês.